aqui me dá até um nó na garganta. Isso aqui me deixa enojado. Vocês estão sabendo do caso do ex-goleiro Bruno? Aquele mesmo, goleiro Bruno, que era goleiro do Flamengo, né? Que depois a gente não vai nem falar aqui, porque eu acho que o Brasil inteiro conhece o que aconteceu com a Elisa Samúdio. Depois dos anos todos que o goleiro Bruno ficou preso. Não teve contato com o Bruninho, que era seu suposto filho, com a Elisa Samúdio. Inclusive, aí tem muita coisa por trás que sai na mídia de pensão, que supostamente não está sendo paga, entre outras tantas coisas. Pois bem, o Bruninho cresceu. O Bruninho, suposto filho do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, assinou um contrato com o Clube Botafogo do Rio de Janeiro, porque o Bruninho, ele é goleiro, e olha só que coisa, dos bons, como inclusive o pai dele era, antes de fazer uma coisa horrível, antes de toda a atrocidade que aconteceu. Só que a cara de pau do ser humano não tem limites. E o ex-goleiro Bruno estaria tentando se reaproximar do seu filho depois de tudo o que aconteceu, após ele ter assinado o contrato com o Botafogo. E assim, é algo que deixa a gente até enojado, porque se isso for verdade, meus amigos e minhas amigas, se isso for real, é uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos tempos. Pela primeira vez, depois de 14 anos de um crime trágico, parece que o goleiro Bruno está ensaiando uma aproximação com o filho Bruninho, Samúdio. A ação acontece depois de Bruninho ser anunciado como nova aposta do Botafogo. O jovem atleta assinou o contrato para treinar na base do time carioca. O moleque é bom de bola. O moleque é bom goleiro. Talvez aí herdou o DNA do pai. O pai do garoto passou a segui-lo no Instagram. Agora, olha só que curiosidade, depois que anunciaram que o filho assinou com o Botafogo. O goleiro Bruno está em liberdade condicional pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, mãe de Bruninho. Esta parece ser a primeira tentativa de aproximação do ex-goleiro com o filho que nunca assumiu. Desde que o menino nasceu, inclusive, a avó dele, Sônia Moura, trava uma briga na justiça para que o neto receba todos os direitos e as pensões atrasadas do pai. Um valor que pode ultrapassar a casa do R$1 milhão. R$1 milhão de pensões atrasadas. Mesmo sem apoio do pai, o Bruninho Samúdio tem 14 anos e 1,88 m, se destacou como goleiro, mesma posição que o pai jogava, inclusive. A contratação do jogador no Botafogo está relacionada não ao Bruninho ser filho do Bruno, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, mas sim ao bom desenvolvimento do atleta nas categorias de base do futebol brasileiro. Ou seja, infelizmente para o Bruninho, ele é filho de quem ele é, mas ele herdou os genes do pai. E o moleque é bom goleiro. E com 14 anos já tem 1,88 m. Ou seja, se destacou tanto que assinou com o Botafogo, que, diga-se de passagem, atualmente está fazendo um trabalho de recuperação através da SAF, do John Textor. E aí, para quem não entende futebol, eu falo rapidamente, o Botafogo está se tornando novamente um clube muito respeitado. Nunca deixou de ser respeitado, mas sofreu muitos problemas de dívidas e etc., que não vem ao caso. Se o Botafogo está contratando o Bruninho, é porque o Botafogo viu um potencial grande no moleque. Agora, o pai, que nunca deu assistência, que fez o que fez, todas as atrocidades que todo o Brasil sabe, querer se reaproximar agora que o moleque foi contratado, é de uma canalice sem tamanho. E eu falo mais, o que mais tem neste país é homem frouxo, tá? Que no caso do Bruno não é nem frouxo, é muito pior do que isso. A gente sabe bem o caso dele.
Agora, querer se aproximar agora, seguir o moleque no Instagram, que, diga-se de passagem, o Bruninho não quis devolver esse follow, não quis seguir o pai de volta. Muito pelo contrário, parece querer um afastamento do pai. E eu acho que qualquer filho no lugar dele faria o mesmo. E quando eu digo que tem muito homem frouxo no Brasil, não é que todos os homens sejam frouxos, mas a gente sabe bem a realidade do nosso país, onde muitas mães solteiras cuidam do filho, gerem e cuidam de 2, às vezes 3 ou 4 filhos, enquanto o pai mete o pé e deixa a mãe lá sozinha cuidando dos seus filhos. Ele, Bruninho, não teve nem sequer a oportunidade de ter sido cuidado pela mãe. E agora esse cara quer contato com o filho? Tá devendo mais de R$1 milhão de pensão que a avó do Bruninho, que teve que assumir a responsabilidade de cuidar dele, teve que arcar com todos os custos. E não é brincadeira não, meus amigos. Só para você que não tem ideia de como funcionam as categorias de base do futebol brasileiro, é um custo grande você manter uma criança jogando numa escolinha, num clube de base. Você tem que ir lá, se dedicar, levar, estudar. Não pode deixar o menino fora da escola. O menino vai lá, se destaca. E agora, o bonitão resolveu aparecer. Isso, para mim, é uma das maiores canalices que eu vi nos últimos tempos. E você que nos assiste pode também dar a sua opinião, tá? A Thierry está dizendo aqui, que vergonha! E isso é uma vergonha real. Muita gente aqui do chat pode dizer para mim se eu estou muito errado na minha tese, das pessoas que por diversas vezes a gente sabe que foram criadas só com a mãe, porque o pai foi o primeiro a abandonar. Porque, como eu disse aqui, o que mais tem nesse país é homem frouxo, que na hora do bem bom, de ir lá fazer o filho, fazer a filha, tá lá, bonitão, né? É o galã do momento, mas na hora que nasce a criança, é o primeiro a abandonar. No caso do Bruno é pior, muito pior, porque ele não deu a chance nem do filho dele ter sido criado pela própria mãe, certo? Junto com seus comparsas. Então, assim, canalha. Uma situação dessa é uma verdadeira canalice, para não dizer outra coisa. Ou uma vergonha, tá? Marta até dizendo, o pior é que o filho é muito parecido com ele. A Regina está dizendo, a avó do Bruninho é uma guerreira. Sabe por que a Regina está falando isso aqui no chat? Porque Regina e muitas mulheres que estão nos assistindo nesse momento têm total noção disso que eu estou falando agora. Eu, Cairo, nunca vou saber o que é ser uma mãe solo. Mas eu jamais vou deixar de me solidarizar com mães solos, vó, porque às vezes é a avó que cuida, como foi no caso dele. E quem tá aqui no chat sabe bem o quão difícil é criar uma criança no país, tendo que arcar com todos os custos, sem a ajuda do pai, principalmente depois de uma atrocidade como essa que aconteceu. Então, assim, um absurdo. E o Bruninho faz mais do que certo se não quiser contato nenhum com esse, não sei nem se ele pode chamar de pai, mas com esse cidadão. Que se fosse em outro país, talvez não estaria em liberdade condicional. Vai fazer isso lá nos Estados Unidos para ver se estaria agora solto, com o Instagram, querendo seguir o filho, querendo contato e etc. Vai fazer isso lá no Japão, nos Estados Unidos, em outros países, tá certo? A Andréa Silva tá dizendo, parabéns, Cairo, você não está aí à toa. Mas não é, Andréa, isso é para deixar qualquer um indignado. Quem não fica indignado com uma situação dessa é porque não tem mais coração no peito. Porque se fosse comigo, eu não só não ia querer contato com um suposto pai desse, como eu ia querer distância para não dizer outra coisa, meu. Para não dizer outra coisa. Thierry está dizendo, na opinião dele, isso não é um pai, isso é um monstro. E a Kenny falando, espero que o Bruninho viva longe desse aproveitador, tá dizendo aqui a Lene, tá? Lembrando, você que está chegando aqui agora,